Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole, tua vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 23 de maio. Jesus começa a falar do bem da cruz. Lembro-me de que, seguindo o meu pedido de crucificação e transportando-me para fora de mim mesmo, Jesus levou-me aos lugares santos de Jerusalém, onde Nosso Senhor padeceu a sua dolorosa paixão, e ali encontramos muitas cruzes. E o meu amado Jesus disse-me: se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que gema de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos, basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias. Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, uma alegria pelo sofrimento, que essas palavras me trespassavam o coração como tantos dardos ardentes, tanto que me sentia faltar a vida se o Senhor não me concedia o sofrer. E com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer: Esposo Santo, dá-me o sofrer, dá-me as cruzes. Só com isso saberei que me amas, se me contentares com as cruzes e com os sofrimentos. E então tomava uma daquelas cruzes maiores que via, punha-me sobre ela e rogava a Jesus que viesse crucificar-me. E ele se comprazia em tomar minha mão e começava a transpassá-la com o prego. De vez em quando o bendito Jesus me perguntava: Que te dói muito? Quer que eu pare? E eu: Não, meu amado, continua, dói sim, mas estou contente. E temia tanto que não acabasse de me crucificar, que não fazia outra coisa senão dizer-lhe: Faze-o depressa, ó Jesus, faze-o depressa, não demores tanto. Mas o que? Quando tinha que cravar outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos, enquanto antes me haviam parecido suficientes para poder crucificar-me. Quem pode dizer como ficou mortificada, como fiquei mortificada? Isto repetia-se em muitas ocasiões, e às vezes, se os braços da cruz eram adequados, o comprimento da haste não alcançava para poder distender os pés. Em uma palavra, faltava sempre alguma coisa, para não se poder cumprir de todo a crucificação. Quem pode dizer a amargura de minha alma e os lamentos que fazia com Nosso Senhor, porque não me concedia o verdadeiro sofrimento? Dizia-lhe: Meu amado, tudo termina em burla. Dizia-me que querias levar-me ao céu, e logo de novo me fazias voltar à terra. Dizia-me que queria crucificar-me, e jamais chegamos à completa crucificação. E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria. Então, como foi explicado nesse trecho, a gente vê que tudo que Jesus estava fazendo com ela era para esse jogo, né? Era para ela morrer para a vontade dela, porque isso era a vontade dela, né? Ela fala que eu quero, ela fica pedindo, eu quero sofrer, eu quero o sofrimento. Então, ele quer que a gente morra, Deus quer que a gente morra para tudo, até para as coisas mais santas e mais puras, como é o sofrimento por Deus. Ela queria sofrer por Deus e ela tinha que morrer porque não tinha porque não tinha uma cruz que fosse suficiente para ela ser crucificada. Ela era pequena, não dava. Não, a cruz era grande, ela era pequena e ela tinha que morrer para isso, aceitar. Então acontece a mesma coisa com a gente quer fazer tanta coisa, às vezes coisas santas, puras, mas a gente é pequeno, não cabe, não chega, não consegue se estender. A gente só consegue se estender e essa cruz ser suficiente, né? A gente ser crucificado, né? Como aconteceu com ela, se Jesus quiser, se Deus quiser. Se Ele não quer, e a gente tem que aceitar. Ele não quer que a gente tenha desejo nenhum que não seja só que não seja com Ele, né? Por Ele, que venha dele, que seja uma coisa que parte dele, né? E que a gente aceite, que seja da vontade dele, não da nossa vontade.
por mais santo que seja. Então, às vezes a gente, por exemplo, quer fala, Jesus fala tanto do livro do céu que é que ele quer que a vontade dele seja conhecida, né? Então é uma coisa santa, santa a gente estudar o livro do céu e fazer meditação e fazer o livro do céu ser conhecido. Mas às vezes ele não, a gente só faz quando ele permite. Então a gente tem que morrer para isso, que a gente às vezes não consegue fazer tudo. A gente é pequeno, a cruz é grande, né? Não dá, não estica. Não dá e a gente tem que aceitar. Tem que morrer para essa vontade. E aí ele como estava sendo explicado, né? Ele amarga. Quando tem o nosso eu ainda, quando tem ainda o nosso eu, quando tem algum interesse nosso, que seja santo, que seja puro, que seja, por exemplo, para ser santo, né? Tipo assim, que seja um gosto próprio, que seja um gosto próprio, que seja uma coisa sua, né? Uma vontade sua. Ele amarga, fica amargo. E esse amargo é justamente para a gente entender. Eu estou indo sozinha, eu estou indo sem Deus. Ali não está a vontade de Deus, né? Tem um eu ali ainda, tem uma coisa que é minha. Eu tenho que morrer, eu tenho que morrer, eu tenho que me resignar, eu tenho que renunciar, eu tenho que morrer. Então tem um amargo. Aí ele amarga justamente para a gente ver que tem alguma coisa para ser purificado, quando a gente está sendo purificado, né? E aí ele, por exemplo, amarga o seu relacionamento com seu esposo, amarga o relacionamento com o esposo. Por quê? Porque você até assim tem uma intenção ali de ser por Deus, alguma coisa que você faz para ele ali, tudo que você pensa é tudo por Deus, mas às vezes ainda tem um eu ali, alguma coisa, e vem o sofrimento, vem esse amargo para poder. O que é esse amargo? Por que Deus amarga? Por que ele amarga as coisas? Para a gente colocar ele no devido lugar, para a gente entender que tem alguma coisa errada e colocar Jesus no lugar de honra e viver só para ele e fazer tudo puramente por ele. Aí depois que você tá, para você desapegar das criaturas, desapegar de tudo. Depois que você desapega e você vive só para ele, ele te devolve. Ele devolve tudo, porque aí já não tem mais problema ele te devolver porque você só quer ele. Mas enquanto você ainda tá com o pé lá alto cá, tipo assim, ainda tem ali alguma coisinha, ele amarga para você poder ficar só com ele. Entender que é para ficar só com ele, né? Ele deixa um sofrimento ali, você sofre. E aí você entende, tem alguma coisa errada, né? Como foi o exemplo pra gente entender, né? Como o exemplo da Maria das Graças, ela fala, eu vou deixar, eu não tô meditando esses dias porque eu tô com um problema com a minha filha. Aí ela larga Jesus, larga a meditação para ir cuidar da filha, mas isso vai ficar um amargo, vai ter um sofrimento ali que ela não vai conseguir às vezes resolver os problemas porque ela largou Jesus, ela foi sozinha. Ela foi sozinha. Ela foi sozinha, ela tem que entender, mas aí assim, com cada pessoa Jesus vai trabalhar de uma forma, né? Amarga o casamento, amarga uma coisa no trabalho, amarga o relacionamento com os filhos. Tudo isso para a gente poder entender que tem que morrer para o nosso eu e querer só a vontade divina e fazer só com a. Não tirar os olhos de Jesus, né? Fazer com ele, por ele, nele. Aí ele devolve. Na hora que eu estava falando, eu lembrei que tem um trecho que Jesus fala isso, que ele devolve, sabe, as coisas. Eu vou procurar para ver, porque ele fala exatamente isso no livro do céu. Eu vou procurar aqui. Eu achei o trecho. Gente, é exatamente isso que ele fala nesse trecho. Exatamente isso, é no volume 11. Ele fala assim, ó, é exatamente o que a Aline estava explicando no tema de hoje. Jesus falou exatamente a mesma coisa nesse trecho, é a mesma coisa, né, que ela estava falando. Ó, ele fez isso com a Luísa para ela morrer para os gostos próprios, para o gosto próprio, um gosto que é humano, um amor que é algo que ainda é humano, né? Na vontade divina não se tem gosto próprio, não tem gosto humano, não tem amor humano, não tem interesse humano,
É tudo divino. Então ele vai amargando o que é mais valioso para o nosso eu, o que a gente ainda tem de apego, o que a gente tem apego, o que a gente ama com amor humano, e não é por ele, não, que a gente se apega, que é um vício, que tem um apego ali, ele amarga justamente para a gente entender que tem que largar. Então, amarga para entender que é para fazer tudo com Deus. E ele explica justamente isso aqui, incrível. Ele fala: minha filha, não querem entender. E, e não querem entender que o todo está em dar tudo a mim e fazer em tudo e sempre o meu querer, tá vendo? Quando eu obtiver isto, eu mesmo vou empurrando as almas, dizendo a cada uma. Tá vendo? Ele devolvendo, ele falando que devolve as coisas depois que ele amarga. Ele vai explicar, gente, exatamente a mesma coisa. Ele mesmo vai empurrando. Quando a alma está fazendo tudo em tudo, a vontade dele deu tudo para ele, ele mesmo empurra e fala: minha filha, toma este gosto, este conforto, este consolo, este descanso. Com esta diferença, que antes de dar-se toda a mim e de fazer em tudo e sempre minha vontade, se os tomavam eram humanos, tá vendo? Antes de fazer em tudo a vontade dele, a criatura toma isso como humano, tem um gosto próprio, tem um gosto humano até pelo sofrimento, tem um gosto humano pelo esposo, pelos filhos, pelo trabalho, tem um amor ali que é humano. Em troca, depois são divinos, quando você está em tudo, faz só a vontade de Deus. É divino, e eu, sendo coisas minhas, já não me dão ciúmes, tá vendo? Que ele tem ciúme, ele fala, ele admite aqui que ele tem ciúme. Quando você não se dá toda a ele, quando você tem um gosto humano, tem um amor que é humano, tem uma coisa que é seu, um apego, uma coisa que você não abre mão, ele tem ciúme e não é coisas dele. E aí, ele quando não é assim, ele fala, e digo entre mim, se toma o lícito prazer, toma-o porque o quero eu. Se trata com pessoas, se licitamente conversa, é porque eu quero eu. E se eu não quisesse, ela está disposta e pronta a deixar tudo. Quando você vive nessa intenção, ele não tem mais ciúme, porque você só conversa com alguém, licitamente conversa, né? Não é conversas ilícitas, fofoca, essas coisas. Se você licitamente conversa, convive com as pessoas, igual ele está explicando na escola, e a gente continua tendo vida social. Aí ele fala aqui, né? Se a alma é toda dele já, faz tudo por ele, só faz porque ele quer e está disposta a largar tudo. Então, um sinal que ele está dando aqui, né? Se a alma está disposta e vive só no querer divino, ela está disposta a largar tudo se ele não quiser. Por exemplo, se licitamente conversa, que ele deu o exemplo aqui, se licitamente conversa, se toma esse gosto, se qualquer coisa que você tenha e que você está disposta a largar, se Jesus quiser, quer dizer que você é desapegada. Se você é desapegada, ele não tem mais ciúme. E aí ele mesmo fala: se toma o lícito prazer, toma porque eu quero, porque quero eu. Se trata com pessoas, então se trata com pessoas, se relaciona com as pessoas, é porque eu quero que ela se relacione com aquela pessoa. Então, e se ele não quer, a pessoa está disposta a não se relacionar, a não falar com a pessoa, a não ter né, tipo assim, se trata com pessoas, se conversa com a pessoa, se convive com as pessoas, e se ele, por exemplo, tirasse aquela pessoa do seu convívio, você ia ficar de boa, ficar em paz, aceitar, foi Jesus que tirou e a pessoa só teve comigo enquanto ele quis. Então, se você é desapegado, vive esse desapego, esse abandono só por Deus, é só por amor a Deus, ele não tem ciúme. Ele mesmo fala, é, ele mesmo fala, peraí, ele fala aqui, em troca, se toma listo prazer, toma porque eu quero. Se trata com as pessoas, se licitamente conversa, é porque quero eu. E se não quiser, se ele está disposto e pronto a deixar tudo. E por isso eu ponho as coisas à sua disposição. Tá vendo? Ele devolve, que é o que ela tá falando, que é o que ele tá falando. Quando você não tem apego, que você já tá, né, desapegada, não tem esses gostos humanos, esses apegos humanos, ele devolve, ele deixa tudo à sua disposição. Porque você não tem apego, porque você só ama a ele, só quer a ele.
Deixo tudo à sua disposição, porque tudo o que faz é todo o efeito do meu querer, não mais do seu. Tá vendo? Olha aqui, é isso aqui, ó. Quando alguma coisa que você faz é efeito do seu querer, quando alguma coisa que você faz é efeito do seu próprio querer, ele amarga. Ele amarga, porque aquilo não é efeito da divina vontade, porque é um efeito ainda do seu querer. É uma coisa que você quer, é um gosto próprio. Mas quando tudo que você faz é efeito do querer divino, ele deixa tudo à sua disposição, porque você não tem mais apego. Diz-me, minha filha, o que te faltou desde que me deste tudo? Dei-te os meus gostos, os meus prazeres e todo eu mesmo para a tua satisfação. Isto na ordem sobrenatural. E na ordem natural também não te fiz faltar nada, confessores, comunhões e todo o resto. Aliás, tu querendo só a mim, não querias aos confessores tão frequentemente. Mas eu, desejando que abundasse de tudo, quem de tudo se queria privar por mim, não te prestei atenção. Filha, que dor sinto em meu coração, ao ver que as almas não querem compreender, nem mesmo as almas que se dizem as melhores, as almas que não queriam compreender o que é viver na divina vontade. Então, esses dias Jesus está dando tanta luz para a gente entender, né, a diferença entre viver na divina vontade e entre o que é, esclarecendo mais ainda o que é essa vida na divina vontade, né? Nossa, que bênção, que maravilha. Obrigada, Senhor, nossa Mãe Santíssima, esse mês de Maria, né? A gente recebendo tanta luz, tanto entendimento, compreendendo de forma mais simples, né? Essa vida na divina vontade. Muito incrível, maravilhoso. Então é isso, se você vive na divina vontade, se tudo o que você faz é efeito do querer divino, é o quê? Que é porque Deus quer, então você está desapegado e você está disposto a largar aquilo para poder fazer. Se você entender que não é a vontade de Deus, você está disposto a largar. Então isso é um sinal de que você só vive para que o que te move é a vontade de Deus. E aí não tem mais esse amargo, ele já te devolve, deixa tudo à sua disposição. Incrível esse trecho aqui, confirma tudo. Amém, Fiat.